João capítulo 14. João 14, 27 até o último versículo, que é o 31. Na versão nova Almeida atualizada NAA, diz assim a palavra do Senhor: medite. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse? Vou e volto para junto de vocês. Palavras de Jesus. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Amém? Esse é o texto. Essas palavras que eu acabei de ler são palavras de Jesus. Nós estamos no fim do ministério de Jesus aqui nessa terra. Nós estamos na última semana do ministério de Jesus nessa terra. Nós estamos na quinta-feira, mais especificamente. Jesus, no capítulo 14, ele está reunido com seus discípulos, e nesse momento ele está no cenáculo com seus discípulos. E Jesus vai dar então muitas instruções últimas a seus discípulos. Seus discípulos, eles estavam caminhando ao lado de Jesus, fazia cerca de 3 anos e meio. E quando Jesus dá conhecimento aos discípulos que os deixaria, quando Jesus dá conhecimento aos discípulos que ele seria preso, que ele seria julgado, que ele seria condenado, que ele morreria, que ele enfrentaria a cruz, Jesus dá conhecimento aos discípulos que um daqueles que estava sentado com ele à mesa o trairia. Quando Jesus fala dessas circunstâncias negativas que estavam por acontecer na vida dele, os discípulos, eles ficam tristes. Os discípulos, conforme o texto, eles ficam angustiados. Eles ficam com medo. E não era por menos, Jacques, não era por menos. Eu estou cansado de falar isso aqui, que os discípulos, eles estavam caminhando com Jesus fazia muito tempo. Os discípulos tinham apostado todas as fichas em Jesus. Os discípulos acreditavam piamente que ele era o prometido pelos profetas. Os discípulos acreditavam piamente que Jesus era aquele de quem os profetas falaram que haveria de vir e que os salvariam do jugo de Roma.
nessa época do ministério de Jesus, Roma governa, Roma domina. Essa região da Judéia, essa região estava sob o domínio, essa região da Palestina estava sob o domínio romano. Herodes era o rei. E os judeus, eles eram muito oprimidos pelos romanos. Deles, os romanos cobravam altos impostos. Eles aguardavam um libertador. Eles aguardavam um salvador. Eles acreditavam que esse Jesus que veio, esse homem que nasceu de uma virgem, cumprindo várias profecias do Antigo Testamento, profecias essas que começaram lá no livro de Gênesis. A Bíblia diz que ele seria descendente de Judá, e Jesus nasceu da tribo de Judá. Está em Gênesis 49. Miqueias disse que ele nasceria em Belém, e ele nasceu em Belém. E por uma providência de Deus, e para que a sua palavra fosse cumprida fielmente, como disse o profeta, milhares de anos antes, centenas de anos antes. Porque os irmãos sabem, Jesus, ele vivia com seus pais na cidade de Nazaré, na região da Galileia. Mas, de repente, por ordem do imperador Augusto, está em Lucas, havia uma ordem para que todos fizessem um alistamento militar. Por conta de um recenseamento, cada um tinha que ir na sua cidade para alistar-se. Maria está grávida. Para alistar-se, José com Maria tem que sair de Nazaré na Galileia e tem que ir até a Judeia, mais especificamente na cidade de Belém, porque José era descendente de Davi, da cidade de Belém, ali daquela região. Então eles saem de Nazaré, onde moravam José e Maria, eles saem da Galileia e eles vão para a Judeia, eles vão para Belém por conta do recenseamento, eles foram se alistar. E acontece que, estando em Belém, completam-se os dias da mulher dar à luz, e Maria dá à luz em Belém. Olha para vocês ver como que, quando Deus fala, se cumpre. Ainda que um ímpio tenha que ser usado, mas o que Deus fala se cumpre. Deus usa o imperador Augusto para assinar um decreto de recenseamento, e por conta desse decreto eles vão para Belém, e em Belém a cidade estava cheia, as hospedarias já não tinham vagas, os hotéis já não tinham vagas para que Jesus e Maria pudessem hospedar-se. E Jesus então, José e Maria vão então àquela estalagem, e Jesus vai nascer numa manjedoura. Então, Jesus nasce em Belém. A Bíblia diz em Isaías 7,14 que Jesus nasceria de uma virgem. Tudo isso, todas essas profecias se cumpriram em Jesus. Quando Jesus nasce, a Bíblia diz em Mateus no capítulo 2 que uns magos, eu falei aqui hoje, pastor, que eram 3 magos, e eu já falei aqui que não eram 3 magos. A gente está tão habituado ao que vê na imprensa, vê na TV, que às vezes a mente da gente fica bitolada, né?
sobre os magos, só quem registra a visita dos magos a Jesus é o livro de Mateus. E lá em Mateus não diz que são 3 magos e nem diz que são reis. A Bíblia fala lá que uns magos, eles vão então, tomado conhecimento de que nasceu Jesus, eles vão perguntar, ficamos sabendo que nasceu Jesus. Herodes toma conhecimento disso, e porque os magos, esses magos que a gente não sabe a quantidade, podia ser uns 30 magos, não tem a quantidade. Esses magos pedem autorização para ir visitar Jesus, mas eles queriam saber onde eles estavam. E então, guiado por uma estrela, eles vão até Jesus. E a Bíblia diz que eles dão presentes a Jesus: incenso, mirra, ouro, incenso e mirra. Só que Herodes falou para aqueles magos: vocês vão, visitem o menino e depois vocês voltam, porque eu também quero adorar esse rei que nasceu. Porque esses magos que chegaram ali, eles disseram: nós ficamos sabendo que nasceu hoje, em Belém, a cidade de Davi, o rei. Aí, o rei Herodes, que era romano e que governava aquela região, ele diz: mas eu sou o único rei do pedaço. Que história é essa de que nasceu um novo rei? Eu quero saber quem é esse rei, que eu vou mandar matar antes de crescer, porque rei aqui só sou eu. Então o rei diz para os magos: vão, adorem-o, e depois vocês voltem e me digam onde ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Só que a intenção de Herodes não era ir adorar, era mandar matá-lo. Esses magos, eles vão, depois de adorar e presentear Jesus, criancinha, na manjedoura ainda, eles vão seguir por um outro caminho, mas não vão voltar para contar para Herodes. Herodes deve ter pensado: aqueles magos me passaram a perna, visitaram o rei e não voltaram para me dizer onde ele está. Mas não tem problema, eu vou resolver essa situação. Ele assina um decreto que todas as crianças de 2 anos para baixo deveriam ser mortas. O objetivo dele era matar o rei, o salvador do mundo, aquele que morreu na cruz, que salvou a mim e salvou você. E aí a Bíblia diz em Oséias, tem uma profecia que diz que ele ia ter que fugir para o Egito. E então Maria e José são avisados em sonho, e eles então fogem para o Egito, para que essa criança não fosse morta, para que Jesus não fosse morto. Então, mas essa profecia se cumpre. A profecia de Isaías 8:23 diz que ele pregaria na Galileia, nas proximidades do Rio Jordão. Isso aconteceu durante o ministério. Isaías 53 diz que ele seria desprezado pelos judeus. Zacarias 9 diz que Jesus entraria triunfalmente em Jerusalém montado no jumento. Salmo 40 diz que ele seria traído por um dos seus. Zacarias 11:12 diz que ele seria vendido por 30 moedas de prata. E o versículo 13 ainda diz que o dinheiro seria devolvido. Isaías 53:7 fala que ele seria julgado, mas se manteria em silêncio como uma ovelha muda. Isso tudo se cumpre. Ele ia sofrer pelos outros. Então, os discípulos observaram essas profecias, acredito, pastor, e sabia: esse é o Messias, esse é o Salvador da pátria, veio salvar a nossa nação do jugo de Roma. Esse é o ungido prometido. E eles acreditaram, e fizeram bem, porque de fato o era. Aí eles veem esse homem, de quem a Bíblia fala, de quem o Antigo Testamento falava amplamente. Os discípulos, ao longo daqueles 3 anos, vê que tudo isso se cumpre. E ao longo desses 3 anos, eles vão ver coisas extraordinárias. Vai ver Jesus
exercendo o seu poder sobre a natureza, mandando o vento se acalmar na tempestade do mar da Galileia, mandando o mar se acalmar, e a natureza obedecendo Jesus. Os discípulos vão ver Jesus fazendo coisas extraordinárias, como andar sobre as águas, e Pedro teve a experiência de dar uma caminhadinha com ele sobre as águas do mar da Galileia. Os discípulos vão ver Jesus exercendo o seu poder sobre as doenças, curando cegos, curando paralíticos, curando a mulher com fluxo de sangue, curando leprosos. Os discípulos presenciaram Jesus fazendo tudo isso. Então cada vez mais eles tinham uma convicção: esse é o prometido pelos profetas, esse é aquele de quem os profetas falaram. Eles viram Jesus exercendo o seu poder sobre a morte, ressuscitando Lázaro, ressuscitando o filho da viúva de Naim. Eles viram Jesus exercendo o seu poder sobre os demônios, quando ele atravessa o mar da Galileia, vai lá em Gadara e expulsa os demônios daquele jovem gadareno que já era uma escória da sociedade. Os discípulos veem Jesus fazendo tudo, e 3 anos, irmãos, caminhando do lado de Jesus. Os discípulos não tinham dúvida nenhuma: esse é o Salvador da pátria, esse é quem vai nos libertar do governo de Roma, do jugo de Roma, esse é quem vai salvar a nós. Mas depois, pastor, e até por conta disso, alguns dos discípulos abandonaram tudo para seguir Jesus. Abandonaram empresa, abandonaram às vezes família, o convívio familiar, abriram mão de tudo imediatamente ao chamado, atendendo ao chamado de Jesus, e começaram a seguir a Jesus. Então vocês imaginam, 3 anos caminhando ao lado desse homem extraordinário, 3 anos caminhando ao lado desse homem que fazia o que nenhum outro homem fazia, 3 anos caminhando ao lado de um homem em quem todas as profecias dos profetas haviam se cumprido nele até aquele tempo. Era lógico que aqueles discípulos estavam muito convictos. Mas aí vocês imaginam a situação. Jesus agora reúne os discípulos no cenáculo, pastor Mantovani. E Jesus então começa a dar várias instruções, e nessas várias instruções Jesus fala: olha, eu estou indo, eu vou. Os discípulos se desesperaram, irmãos. Os discípulos, eles começaram a ficar muito angustiados. Como assim? Eu abri mão de tudo para seguir a Jesus, e agora Jesus vai e eu fico. Nós acreditávamos que ele era o Salvador da pátria, e ele vai embora e Herodes continua no trono. Nós continuamos sendo subjugados pelo Império Romano. Nós continuamos na mesma. E eles começaram a entrar em parafusos. Como é que pode? Aí eles estão angustiados, eles estão sofrendo, irmãos. Eles estão sofrendo terrivelmente. Mas aqui no final do capítulo 14, verso 27, Jesus vai dizer para eles: olha, deixo com vocês a minha paz, paz eu dou a vocês. A paz que eu dou a vocês não é igual à paz que o mundo dá. Aí ele fala que o coração de vocês não fique angustiado e nem fique com medo, porque a minha paz, ela dissipa todo medo. A minha paz, ela tira toda a angústia que há no coração. Os discípulos estão ali, meio que se sentindo órfãos, porque eles acreditavam piamente nas profecias, no cumprimento delas em Jesus,
porque eles viram que tudo o que acerca dele estava escrito no Antigo Testamento, estava se cumprindo literalmente. Então eles disseram: não tem como, é esse, ele é o Messias, é ele que vai salvar a gente. Agora Jesus fala: eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou ser traído por um de vocês, por outro aí vai me negar. Os discípulos então pensam: se você vai ser preso, imagina o que vai acontecer com a gente. Se vão te condenar, se vão te levar para a cruz, imagina o que vai acontecer com a gente. Os discípulos se desesperaram, irmãos. Aí Jesus vai continuar dizendo, e ele vai falar no verso 28, capítulo 14, dizendo: vocês ouviram o que eu disse? No contexto antecedente do texto aqui, antes do versículo 27, lá no começo do versículo 14, Jesus vai perguntar: vocês ouviram o que eu disse? Eu vou, e eu volto para junto de vocês. Tenham paz, fiquem calmos, não tenham medo. Eu vou para junto do Pai, mas eu volto, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. Por isso que no começo do capítulo ele fala: não se turbe o vosso coração, que o coração de vocês não fique angustiado, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar, e eu estou aguardando a volta de Jesus. Jesus vai arrebatar a igreja, e eu quero participar desse dia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Todos nós sabemos, Jesus está no céu. Jesus está no céu, e Ele disse que onde Ele está, nós estaremos também. Ele está dizendo que Ele vai nos levar para estar com Ele onde Ele está. Onde Ele está, nós estaremos com Ele. E aí, meus irmãos, Jesus disse que deixaria com os discípulos a sua paz. Paz é um estado de alma, quando desfrutamos plena confiança em Deus, mesmo em meio às angústias da vida. Paz é um estado de alma, quando desfrutamos plena confiança em Deus, mesmo em meio às angústias da vida. Paz não é ausência de tempestade. Paz não é ausência de luta. Paz não é ausência de crise. Paz é a certeza da presença de Deus ao nosso lado em qualquer circunstância da vida. Porque se você tem a certeza que o Senhor está ao seu lado, independe da circunstância que você esteja vivendo, você terá paz, porque Jesus, Ele não te deixa, Jesus, Ele não te desampara. Por isso Ele diz: não temas, eu estou contigo. Num mundo marcado pela guerra, ferido pelo ódio, cheio de aflição, ainda assim, nós podemos experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Em vez de vivermos destruídos emocionalmente, estrangulados, coração dilacerado, coração em pedaços, por causa talvez da ansiedade, da depressão, da doença, da escassez financeira, da insuficiência monetária, né? Por qualquer motivo,
perda de um ente querido, desfazimento da família, destruição da família, desfazimento do casamento, destruição da família. Independe da circunstância. A paz de Deus, ela é a sentinela que guarda a nossa mente. Ela é a sentinela que guarda o nosso coração. Ela é a sentinela que guarda a nossa razão e os nossos sentimentos. A paz de Deus, ela é diferente da paz com Deus. Paz de Deus e paz com Deus. A paz com Deus fala de um relacionamento certo com Deus. A paz de Deus fala de um sentimento de descanso, de refrigério, em virtude desse relacionamento e confiança que nós temos nele. A paz com Deus é a causa e a paz de Deus é o resultado. A paz de Deus substitui a ansiedade. Quando nas angústias da vida a gente deixa de olhar para as circunstâncias e passamos a adorar a Deus por quem Ele é, independentemente do que Ele faz no momento em que a gente está na crise. É rendermos graças a Ele pelo que Ele faz. Queridos, adoração, petição e gratidão são os remédios divinos para a ansiedade, para a depressão. E a paz de Deus é a cura que invade a nossa mente e o nosso coração. Você não precisa viver angustiado. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que o coração de vocês não seja angustiado, não esteja angustiado e nem tenham medo. É dessa paz que Jesus está falando com seus discípulos nessa antessala do seu martírio, porque nós estamos falando da quinta-feira que antecede a sua crucificação. É dessa paz que Jesus está falando com seus discípulos, da mesma noite em que ele foi traído por Judas. Foi na mesma noite em que ele enfrentaria as mais difíceis batalhas. Foi na noite em que ele sofreria a batalha sangrenta, ou aquele suor sanguinolento no jardim do Getsemane. Isso antecederia a noite em que Pedro covardemente o negaria. Naquela noite seus discípulos se dispersariam e Jesus seria sentenciado à morte pelo crime de blasfêmia. Quando falo dessa paz, ou quando eu leio sobre essa paz, eu fico a imaginar: é possível ter paz em meio às angústias da vida? É possível ter paz no meio das crises existenciais? É possível ter paz quando o desemprego bate à porta? É possível ter paz quando a despensa está vazia e você não tem nada para fazer o almoço? É possível ter paz quando o casamento não vai bem e está por um fio? É possível ter paz quando os filhos estão perdidos nesse mundo, porque tomaram decisões e fizeram escolhas erradas, partiram para um caminho que todos nós sabemos que não é o melhor caminho? É possível ter paz em circunstâncias assim? É possível. Jesus disse que é possível. E se a gente olhar para a vida de ao menos uma meia dúzia de personagens bíblicas, a gente vai perceber que é possível. Olha só, Atos 16, Paulo está preso com Silas. Paulo e Silas estão encarcerados na cidade de Filipos. E eles estão encarcerados não porque cometeram nenhum crime. Eles estão encarcerados não porque fizeram nada de errado.
Eles estão encarcerados porque estava pregando o Evangelho, estava levando paz, libertando os cativos por meio da palavra e pelo nome de Jesus. Eles estavam encarcerados por conta de Jesus. Mas diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. É possível estar preso, recebendo chibatadas no lombo, apanhando? É possível? A Bíblia diz: está alguém entre vós alegre? Cante, né? A gente canta quando está alegre. Tem alguém triste? Ore. E nós vemos que Paulo e Silas está orando e está cantando. Então ele está triste, está orando, mas ao mesmo tempo está alegre porque está cantando. Para Paulo e Silas, as circunstâncias momentâneas da prisão não tirou a alegria deles. Eles continuavam alegres, por isso estavam louvando o nome do Senhor e adorando o nome do Senhor. As circunstâncias não neutralizou aqueles homens, aquele Paulo e Silas. Mas mesmo na prisão, ele estava dizendo: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Lá em Filipenses, ele escreve isso aos Filipenses da prisão. Mesmo sabendo que estava próxima à morte, ele não vai murmurar, ele não vai reclamar, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada. Está na prisão, mas está convicto da sua fé. Nós vemos um outro personagem ainda no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, está vivendo a seguinte situação que eu gostaria que você tentasse imaginar a situação. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o diácono Estevão é apedrejado por conta do Evangelho. Ele é martirizado, ele é apedrejado, ele é morto. Capítulo 11 do livro dos Apóstolos, ou do livro dos Atos dos Apóstolos, Tiago, irmão de João, não o irmão de Jesus. Tiago é morto à espada por ordem de Herodes. No capítulo 12, então no 7 Estevão é apedrejado. No capítulo 11, a espada tira a cabeça de Tiago. E no capítulo 12, Pedro é preso. Era Páscoa, e era costume dos judeus não matar ninguém ou não crucificar ninguém na Páscoa. Então, na véspera da Páscoa, no capítulo 12, Pedro é preso e ele é guardado em segurança máxima. A Bíblia diz que ele é levado à prisão e 4 escoltas de 4 soldados, cada escolta o guarda na prisão. E Pedro então está na seguinte situação: bem, mataram Estevão, decapitaram, mataram a espada Tiago. Eu estou aqui e sou a bola da vez. Estou preso, 16 soldados me fazendo segurança para que não aconteça nada diferente aqui, eu fuja ou aconteça algo parecido. A Páscoa está acontecendo, depois da Páscoa será a minha vez. Não sei se vai ser com apedrejamento, não sei se vai ser a espada, não sei se vai me crucificar, mas eu sou o próximo.
Eu imagino que a cabeça de Pedro, naquela prisão, naquelas circunstâncias, se encontrava assim. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Agora, eu vejo algo extraordinário nesse texto de Atos capítulo 12, porque a Bíblia diz, olha o que diz o texto, capítulo Atos 12, 2 em diante. Herodes mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias da Páscoa. Versículo 4: depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo após a Páscoa. Aí o versículo 6 vai dizer assim: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados. Olha ali. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, algemados de um lado e do outro, e ainda tinha os soldados ali. Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Se você sabe, pastor Marcelo, que você está na véspera, seu último dia de vida, o que ele pensava? Ele não podia pensar que Herodes simplesmente queria prender ele e ia soltar. Dado as mortes que tinham acontecido ali entre os discípulos, entre os primeiros cristãos, Pedro não pensava outra coisa. Passou a Páscoa, eu vou morrer. Te pergunto, se a gente estivesse no lugar de Pedro, a gente ia conseguir dormir, pastor? Você ia passar essa noite no desespero, na ansiedade, no choro, sei lá, como seria essa noite? Gente, a paz de Cristo estava cuidando do coração de Pedro, da mente. Isso significa que qualquer que seja a situação, não precisa de desespero, não precisa ficar angustiado, não precisa ficar com medo, porque João 14, 27 fala: eu deixo a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. E tem um detalhe: não fiquem com o coração angustiado e nem tenham medo. Então, qualquer que seja a situação, faltou o emprego, tenha paz no coração, foi Jesus que disse: não fique angustiado, não fique com medo. A família está em crise, não tenha medo, não fique com o coração angustiado, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, domine o seu coração. Qualquer que seja a circunstância, está passando por uma crise financeira, olha o que eu disse, está passando, vai passar, ela é passageira. Então não precisa de desespero, não precisa de angústia, não precisa de medo, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, essa paz reine no seu coração e você fique calmo. A sua ansiedade não vai resolver nada. Passar a noite acordado não vai resolver nada. Ficar a noite inteira em claro, não porque a luz está acesa, mas porque você não consegue dormir. Eu tinha um amigo, de vez em quando ele dizia: pastor, passei a noite em claro. Eu falei: meu filho, o que aconteceu? Não, esqueci a luz acesa. Então assim, passar a noite em claro porque você não consegue dormir, não vai resolver o problema, não vai mesmo.
suas preocupações não vai resolver o seu problema? Mateus 6:33 fala da ansiedade. Mateus 6:25 em diante, né? Vai falar da ansiedade. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 6. Por isso vos digo, a partir do 25, por isso vos digo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem quanto ao corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Podem prosseguir o texto do telão, por favor. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, esse é o texto, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Vai poder resolver alguma coisa? As suas preocupações, as suas noites indormidas ou mal dormidas? Vai resolver alguma coisa? Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você dorme, Jesus trabalha. Enquanto Pedro estava dormindo, Deus estava enviando um anjo para libertá-lo daquela prisão. Enquanto Pedro estava descansando no Senhor, Deus estava providenciando um anjo para ir lá, tocar em Pedro, dar uma sacudida. Ô Pedro, acorda, 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 levanta, vamos comigo, eu vim te buscar. Enquanto você estiver dormindo, meu irmão, enquanto você estiver descansando em Deus, descansando no Senhor, Deus está trabalhando por você. Então deixe a paz de Cristo invadir o seu coração, e nada de desespero, nada de medo, nada de medo, nada de desespero. E eu quero voltar ao versículo 27 de João capítulo 14, porque João capítulo 14, versículo 27, na parte B, vai dizer, e aí na versão NAA, vai dizer: não fique com o vosso coração angustiado. Nessa versão corrigida vai dizer: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize ou não tenha medo. E aí o versículo seguinte vai dizer: ouviste o que eu vos disse? Eu vou, mas eu venho para vós. Eu vou, a parte B, mas eu volto para vós. Irmãos, Jesus vai voltar. Ele prometeu aos discípulos: eu vou, mas eu vou voltar, e eu vou levar vocês para o lugar onde eu estou. Segue o versículo 29. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Mas veja, queridos, eu vou para o Pai, mas eu volto, porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para dizer para vocês o seguinte: nós, eu, você, a igreja, temos uma promessa, e a promessa é de morar com Jesus onde Ele está hoje. Se Jesus ressuscitou e Ele foi assunto ao céu, Ele está no céu, e Ele disse: eu vou preparar morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos buscarei, para que onde eu esteja no céu, estejais vós também. E aqui é muito importante a gente saber que os povos da terra
Todos os povos de todos os tempos, eles têm 3 destinos certos. A Bíblia dá 3 destinos para os povos da terra. Por quê? Porque Deus divide a humanidade em 3 grupos. A humanidade está dividida em 3 grupos de povos. E está na Bíblia, Coríntios 10:32. 1 de Coríntios 10:32. A Bíblia diz em Coríntios 10:32: portai-vos, de modo que não deis escândalos. 1 Coríntios 10:32. Portai-vos, de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, primeiro grupo de povos, nem aos gregos ou gentios, aos gentios, segundo grupo de povos, nem à igreja de Deus, terceiro grupo de povos. Troca essa versão para NAA para mim, por favor. Então, Deus divide a humanidade em 3 grupos de povos: judeus, gentios e igreja. 10:32. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. A humanidade é dividida em 3 grupos de povos: judeu, gentio e igreja. Nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. E os povos da terra de todos os tempos têm um destino. Para cada grupo de povos desse mencionado aí, Deus prometeu algo. A Bíblia promete algo. A Bíblia promete um destino. Para judeus, a Bíblia promete terra. Para judeus, a Bíblia promete terra. Desde quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma terra que emana leite e mel. Lá mais na frente vai estar falando disso. A terra que Israel possui hoje é promessa de Deus. Foi uma promessa feita a Abraão e aos outros patriarcas. A terra que emana leite e mel, aquela região onde está Israel hoje, é a região mais rica do mundo. Por que os países todos brigam por aquele pedaço de terra? Porque todas as riquezas estão ali. No Mar Morto existem as maiores riquezas do planeta. As maiores riquezas do planeta estão ali no Mar Morto. Só uma curiosidade: o Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta. O Mar Morto é a maior depressão do planeta. O Mar Morto está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. A maior profundidade, a maior depressão da terra é exatamente onde está o Mar Morto. E ali concentra as maiores riquezas do planeta, aquela região. Deus então disse que o povo tinha que ir para essa terra que emana leite e mel. Deus prometeu terra. Por isso que há essa briga por aquelas terras. Eu falei que hoje, esse inimigo de Israel, que foi morto essa semana, o novo líder do Hamas, ele havia dito que o Hamas iria riscar Israel do mapa. O ódio deles contra Israel é tão intenso e tão grande que eles querem acabar com os judeus. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando mataram 6 milhões de judeus, eles queriam acabar com a raça judia. Hoje, esses inimigos de Israel dizem que vão acabar, vão exterminá-los, vão riscar Israel do mapa. Mas toda aquela terra lá, Deus prometeu para eles, para os judeus. E deixa eu dizer um detalhe: não é só aquele espaço que hoje Israel ocupa. Faixa de Gaza é território de Israel. Cisjordânia é território de Israel. Jordânia é território de Israel. Hoje é administrado pela autoridade palestina.
tanto Cisjordânia quanto Jordânia, como era a faixa de Gaza, como é a cidade de Belém. Irmãos, a cidade de Belém é dentro de Israel, dentro do território de Israel, mas está na mão dos palestinos. A cidade de Jericó, que foi conquistada por Josué. Tem a cidade velha e a cidade nova. A cidade velha só existe ruínas, mas tem a nova cidade que é no mesmo lugar. Essa cidade está no domínio dos palestinos. Toda aquela região ali é dos judeus, porque Deus prometeu terra para os judeus e é aquela terra. Por isso aquelas guerras constantes. Eles jamais, os inimigos de Israel jamais vão conseguir exterminar Israel. Eles jamais vão conseguir acabar com Israel, porque Israel é o povo escolhido de Deus. Os judeus é o povo escolhido de Deus. E por isso que Israel sempre venceu as batalhas contra os seus inimigos, por mais poderosos que eles fossem. Quando a Assíria sitiou Jerusalém, o exército era pequeno e eles não seriam capazes de vencer. Deus envia um anjo e fere 185 mil soldados. Quando no governo, no reinado de Josafá, vem lá os moabitas, os edomitas e outras nações. Josafá era bem pequenininho diante do exército que vinha contra ele. A Bíblia diz que ele temeu, não sabia o que fazer, e ele começa a orar, e ele começa a colocar o povo a orar. E Deus diz, levanta um profeta e fala: ô Josafá, não temas, essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Você não vai ter que lutar, eu vou lutar por você. E Deus vence, e Israel vence aquela batalha, porque Deus luta aquela guerra por eles. Foi assim com Gideão e mais 300. Agora nos tempos modernos, em 1967, Israel, na guerra dos 6 dias, ele enfrenta 7 países, 7 poderosos países que estão em volta de Israel se levantam contra ele: Líbano, Arábia, Egito, Síria e outros que eu não recordo agora. Eles vêm contra Israel, e em 6 dias, o exército de Israel, que é desse tamanhozinho, ele vence 6 nações poderosas da época, porque Deus era com eles. Então tudo que está acontecendo agora, a gente fica com pena dos moradores de Gaza, do Líbano, Hezbollah, que são grupos terroristas, né? Que causa tudo isso. A gente fica com pena porque destrói civis, mata criança, mata mulheres grávidas, mata pessoas indefesas, pessoas idosas. Mas é eles que estão procurando essa guerra. Israel quer a paz. Israel quer paz. Para vocês terem uma ideia, na guerra de 67, Israel conquistou Gaza. Gaza estava sob domínio de Israel. Fizeram um acordo de paz aí agora em 2005, e Israel devolveu Gaza para eles. Aí deu no que deu. Então, gente, aquela terra é dos judeus. Deus prometeu. Então eu falei de 3 grupos de povos: judeu, gentio e igreja. Para os judeus, Deus prometeu terra. É aquela terra que eles estão brigando por ela, porque os inimigos não querem. E por que não querem? Porque todo projeto de Deus, o diabo quer neutralizar. Tudo que se diz de Deus, o diabo quer anular. Então, quando os inimigos se levantam, é claro que é o inimigo, o diabo, querendo acabar com o projeto de Deus, se levantando contra o projeto de Deus. E aí a gente sabe que ali a história é que os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar, que em parte tem direito à herança. Só que Deus não prometeu essa herança para o filho da escrava, mas para o filho da promessa, que é Isaac. Tem toda essa história, né? A gente sabe disso. Mas para os judeus, Deus prometeu terra. Para os gentios, Deus prometeu inferno. E para a igreja, Deus prometeu o céu. Então preste atenção: terra, céu e inferno. Terra, céu e inferno. A igreja, Jesus disse: onde eu estou, Ele está no céu. Eu vou levar vocês. Ele vai arrebatar a igreja, e a igreja vai morar com Jesus, porque Jesus disse que vai nos levar para o céu. Os judeus vão tomar posse da terra. Jesus ainda vai exercer o reino milenial. O que está prometido pelos profetas não caiu por terra. Não, Jesus ainda vai ser o rei que vai governar aquela região. É durante um milênio. O
próprio Jesus vai governar, vai ser o rei. E um detalhe, a igreja vai governar com ele. Nós julgaremos as 12 tribos de Israel, a igreja, e nós desceremos do céu para estar com os judeus. Agora a Bíblia diz, eu quero que coloque na tela, por favor, Salmo 9:17. Para quem que é o inferno, irmãos? Salmo 9:17. Livro dos Salmos na tela, capítulo 9, versículo 17. No inferno. Coloca agora a versão corrigida, por favor, nesse mesmo versículo. Os ímpios, os gentios, serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então tem 3 grupos de povos: judeu, gentio e igreja. Judeu, Deus prometeu terra. Igreja, Jesus prometeu o céu. Mas os ímpios, eles vão para o inferno. É a Bíblia que diz. E aí você fica pensando, mas eles não têm chance? Todo gentio, todo ímpio que aceita Jesus, ele deixa de ser gentio e passa a ser igreja. E aí ele não vai para o inferno, ele vai para o céu. Então Deus dá oportunidade para todos. Todos os gentios que ouvirem a palavra, que aceitar a Jesus, que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo, e ele deixa de ser gentio e passa a ser igreja. Os judeus são os que nascem no território de Israel, ou são filhos de judeus que moram em outros países. Esses são judeus. Deus promete terra. Os ímpios são todas as gentes dos 4 cantos do planeta, que não é judeu e que ainda não aceitou Jesus, mas eles têm a oportunidade hoje ainda de aceitarem a Jesus e fugirem do inferno e ser igreja como eu e você. Nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós estávamos também condenados ao inferno, mas a partir do momento que nós levantamos a nossa mão, nós aceitamos a Jesus, nós deixamos Jesus fazer morada no nosso coração, nós deixamos de ser pecador, nós deixamos de ser ímpio, nós passamos a pertencer ao corpo de Cristo, a igreja que vai morar no céu. Então quando Jesus consola os discípulos, ele diz: olha, eu deixo a minha paz para vocês. É uma paz diferente dessa paz do mundo, porque essa paz do mundo é a ausência de guerra. Se não tem guerra, eles estão em paz. Mas a paz que eu deixo para vocês é esse sentimento, essa certeza da minha presença com vocês o tempo todo. Pode ser na prisão, pode ser algemado, pode ser chicoteado, pode ser na pobreza, na riqueza, pode ser na enfermidade, pode ser na dor, pode ser no desemprego, pode ser em qualquer situação. Você sabe que eu estou presente, então não tema, eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te desamparo. E aí Jesus complementa aquela palavra com os discípulos dizendo: não fiquem angustiados, não fiquem com medo, porque eu vou, mas eu volto. Em que pé, em que momento da história nós estamos hoje, irmãos? A Bíblia diz em Atos, no começo do livro de Atos, antes de Jesus ser assunto aos céus, a Bíblia diz que Jesus, ele disse para aqueles varões galileus que o observavam e o viam subindo, e ele vai dizer para eles: varões galileus, por que estáis assim olhando para o alto? Quando Jesus estava subindo, Jesus vai dizer para eles, versículo 10 de Atos capítulo 1: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus estava subindo, ele disse: eu vou. Ele está subindo. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir assim como para o céu o vistes ir.
Ele há de vir. Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, pastor Joaquim, Jesus disse: eu vou, mas eu volto. Em que momento nós estamos? Jesus foi, e nós estamos aguardando ele voltar. E ele vai voltar. E eu creio que ele vai voltar. E ele está perto de voltar. Ele não demora, a volta de Jesus não demora, ele está chegando. Daí a necessidade, irmãos, de nós vivermos vida santa e irrepreensível na presença de Jesus, porque no céu não se entra de qualquer jeito. Pecado não entra no céu. Vida torta não entra no céu. Pecador não entra no céu. Jesus está voltando. Você está preparado? Não fique angustiado por conta das circunstâncias da vida. Tenha paz no seu coração. Confie no Senhor e aguarde Ele, porque Ele vai voltar. Priscila Cavalcante, Ele vai voltar. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu quero encorajar você hoje a depositar no Senhor a sua confiança. Quero encorajar você hoje a acreditar, a ter a certeza que o Senhor está contigo, e que se Ele está contigo, você não tem que ficar angustiado, você não tem que temer, você não tem que ficar noites acordados, preocupado com nada. Vai dormir, descanse no Senhor, porque enquanto você estiver descansando nele, Ele estará trabalhando em seu favor. Amém? Nós vamos orar para Deus nos fazer compreender isso, ter essa certeza de que Ele está conosco. E aí venha o que vier, mas nós não vamos nos desesperar, nós não vamos ficar angustiados, nós não vamos ficar com medo, mas nós vamos ter a certeza, nós teremos a certeza de que o Senhor está conosco. Sua vara e o seu cajado vai nos consolar. Amém? Mas antes eu queria perguntar: tem alguém aqui nessa noite que, quem sabe, está nos visitando? Quem sabe você veio aqui pela primeira vez, quem sabe já veio vezes outras, e ouviu essa palavra, e o Espírito Santo falou ao seu coração, e você quer entregar a sua vida para Jesus, para você fazer parte desse grupo que se chama igreja, que vai morar no céu. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, quer reconciliar com Jesus, porque Jesus disse: eu vou, mas eu vou voltar. E Ele vai nos levar para que onde Ele está, nós estejamos também. Mas nós só vamos poder subir para estar com Ele se a gente entregar a nossa vida para Ele, se a gente fizer uma aliança com Ele, se a gente aceitá-lo como Salvador pessoal da nossa vida. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se sim, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você, nós estaremos orando por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, quer reconciliar com Jesus? Se sim, corra aqui, porque nós vamos orar por você, e o seu nome será escrito no livro da vida. Você passará a fazer parte da igreja. Você deixará esses outros grupos, mas você fará parte desse grupo chamado igreja, o corpo de Cristo que vai morar no céu. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Se não tem, nós vamos orar. Última chamada. Tem alguém que veio aqui nesta noite e que sabe que não pode sair daqui nesta noite da maneira como você entrou, e você quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Se sim, manifeste-se, para que Jesus possa escrever o seu nome no livro da vida. Se não, nós vamos orar. Amém? Pastor Lúcio, me ajude, por favor. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, ainda há tempo. Saia do seu lugar, vem aqui, nós iremos orar. Tem alguém que está entregando a sua vida para Jesus? Nós vamos orar. Pastor Lúcio vai estar celebrando a ceia aqui, mas antes eu vou orar. Onde você está, receba Jesus no seu coração. Você não precisa vir aqui só a manifestação pública. Já diz
para o mundo espiritual que você está tomando essa decisão. Que Jesus te abençoe e te guarde, que Jesus escreva o seu nome no livro da vida, que a partir de hoje você faça parte dessa igreja que vai morar no céu, porque Jesus está vindo nos buscar e não vai demorar. Jesus te abençoe, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, eu quero te pedir, ó Senhor, faz, ó Deus, com que nós sintamos paz no nosso coração. Dá-nos essa paz, ó Pai, a paz de Cristo, meu Deus, não a paz que o mundo dá, meu Pai, mas essa paz que traz calmaria, que traz refrigério, que traz confiança, que traz certeza da presença de Jesus ao nosso lado em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui angustiado nesta noite, se tem alguém aqui com medo, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, nós repreendemos todo medo, toda angústia, saia do coração, toda angústia seja repreendida em nome de Jesus, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, invada o seu coração nesta hora, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Pastor Lúcio ministrando a Santa Ceia.